bem-vindo a mais um episódio do podcast do Instituto Liderança e Liberdade, o Liberdade Cast. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Vanderlei Borges, serei o host nesse episódio e hoje nós vamos tratar de um tema super interessante, épico no ponto de vista histórico da humanidade, que são os paradoxos. E para isso nós temos um convidado que fala com muita propriedade sobre esse tema. Mas antes de apresentar ele, eu gostaria de pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, onde vai estar esse episódio. Façam compartilhamento. É com muito carinho que nós colocamos à disposição esse conteúdo de qualidade do Instituto para levar conteúdo de qualidade e impactante para você que quer ser um líder melhor. E se você que está pensando em ser um líder e quer impactar socialmente na vida das empresas, da sociedade, ser um futuro grande líder, venha conosco, faça parte do Instituto Liderança e Liberdade. Temos com o processo aberto sempre em abril e setembro, onde inclusive tem os nossos eventos abertos. Fiquem à vontade, nas nossas redes sociais tem mais informações e venha fazer parte do Instituto para fazer mudança, começando por nós mesmos. Ninguém vai fazer por você. Se você realmente quer ser um líder e se você quer impactar na vida da sociedade, levanta e faz alguma coisa. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E hoje, para tratar de um assunto que é de extrema importância e histórico do assunto sobre paradoxos, né? Tá conosco o Ismar Becker, um grande amigo meu, trabalha com a parte internacional de produtos internacionais, tem uma carreira na área de gestões de empresas familiares, sim, conselheiro, empresário, empreendedor e particularmente um grande amigo que me inspira muito, inclusive no LinkedIn. Obrigado. Acabamos falando agora há pouco. Seja muito bem-vindo, Ismar. Bom, se quiser fazer mais um complemento sobre quem é você, fica à vontade. Eu, Vanderlei, agradeço a oportunidade, fiquei lisonjeado quando fui convidado para participar do Fórum da Liderança e Liberdade, principalmente considerando as pessoas que vêm. Eu estou lá na última categoria, mas tudo bom, isso faz parte do crescimento. E analisando quem estará aqui em Joinville no dia 12 de setembro, eu pensei, bom, o que eu posso falar, não de diferente no sentido de querer me diferenciar, mas no sentido de diferente de querer complementar, agregar outros temas, né? Aí, alguns, a maioria eu já conhecia, de podcast, alguns eu conheço pessoalmente, o que eu posso complementar? Eu sou meio anfíbio, meio na água, meio na terra. Eu sou empresário, fui executivo, sou empresário. Tive uma curta carreira política, graças a Deus não ganhei, por isso que eu posso estar aqui com você, depois podemos falar sobre isso. Mas meu pai foi político, então convivi muito com isso. E o que eu quero falar um pouco no dia 12 aqui é um link, uma conexão entre os nossos princípios liberais, que no Brasil não são entendidos, e não só no Brasil, e a realidade. Uma coisa os princípios que são lógicos, tá? Outra coisa é como se aplica isso. Isso eu aprendi muito na campanha. Eu fui candidato a prefeito de São Bento do Sul, aqui próximo de Joinville. Uma surpresa minha, tive quase 24% dos votos, não sei como, sinceramente. E não tive mais porque eu não menti. E faz parte do processo político mentir. Você diz, pô, é isso. Alguns chamam com outro nome, mas a verdade é essa. E o que eu quero conversar no dia 12 é exatamente isso. Como é que a gente pode fazer uma aproximação sem nós perdermos os nossos princípios liberais com a prática política? Porque senão nós não vamos chegar lá. Onde que nós perdemos isso no caminho, será? Esses princípios, que hoje está meio distorcido, né? Tem muita gente que não é liberal, não entende nada e se veste ou fica atrás do escudo liberal e mais gosta de uma tetinha do governo, né? Eu vou ser mais radical. Eu passei mais da metade da minha vida adulta, profissional, fora do Brasil, trabalhando com exportação. Morei na Irlanda, morei na Alemanha, tive uma empresa na Alemanha. Não é que nós perdemos. Todo mundo perdeu. Nós liberais somos uma minoria. Por quê? Porque nós pensamos.
E as pessoas no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, no México, eu estive em 75 países. Elas não gostam de pensar. Faz parte do ser humano. Pensar é difícil, é arriscado, tem custos no sentido que você pode ser... As consequências, né? Exatamente. Ontem eu estava conversando sobre isso. E nós somos um animal meio raro. E aqui no Brasil, nesse momento, na semana passada eu fiz um post, no domingo, até falando que eu participaria do Fórum da Liderança e Liberdade aqui em Joinville no dia 12, e antecipando alguma coisa que eu ia falar. Eu levei pau dos dois lados. Um me chamou de comunista e outro me chamou de nazista. Bom, primeiro que o comunismo e o nazismo tem muita coisa em comum, que é que o Estado controle o indivíduo, que é exatamente o que nós não queremos. Eles são tão distantes que ficam até próximos. Exatamente. É o círculo. Exato. E ninguém se toca disso, né? É interessante. Daí, né? os menos agressivos me chamavam de isentão. Isentão é uma tradução para murista. Você está em cima do muro, vai pular para um lado para o outro. Não, primeiro, eu fui comunista quando jovem. Comunista, estive até exilado. Só não fui preso porque meu pai era senador na época da Arena, senão eu teria sido preso. E aí eu lembro daquele provérbio, uma frase famosa do Roberto Campos, avô do Roberto Campos Neto, que dizia que quem não foi comunista como jovem não tem coração, não teve coração, e quem continua não tem razão. Então eu passei nessa fase, com essa puberdade, eu tive esse sarampo, e depois me curei. Isso é comum, sabia? Exatamente. Só que daí eu fui para o outro extremo, que é a teoria pendular do Schumpeter. Eu fui para a extrema-direita. E já há muito tempo tenho uma posição liberal. Só que, de novo, isso é minoria, Vanderlei, aqui no Brasil. Na Argentina, o Milei foi eleito por uma coisa assim única. A situação estava tão grave que tinha espaço. Aqui não tem. O último suspiro da Argentina foi... E não tem na Europa... Na Alemanha, onde eu morei quase 5 anos, tem o FDP, Partido Liberal, que inclusive nem entrou no parlamento na última eleição, porque a coisa ficou muito polarizada. E aí, quando você me convidou para participar do fórum, o que eu posso colocar? E aí me lembrei de uma série de coisas que eu estou escrevendo, já escrevi um post, no sábado sai um outro, no outro sábado sai um outro, e no outro, antes do dia 13, sai outro. Onde eu vou dar, assim, pontos do que eu quero conversar. E um ponto muito importante, estava escrevendo isso hoje de manhã, o paradoxo da tolerância é uma parte de um livro espetacular do Karl Popper, que era um alemão austríaco, de descendência judia, mas os pais dele já tinham se convertido ao luteranismo. Mas ele teve que fugir antes da guerra. Ele foi para a Nova Zelândia, depois foi para a Inglaterra. E ele tem um livro espetacular que chama Sociedades Abertas e Seus Inimigos. É um clássico. E quem é nossos inimigos? E um dos pontos que ele coloca, e é um ponto muito pequeno do livro, são 2 livros, deve ter umas 600 e poucas páginas, um pouco pesado dele. É o paradoxo da tolerância. Nós liberais defendemos que cada um tem direito de falar o que quer. É um princípio básico. Mas se isso que ele está falando de alguma forma me atinge. Então, a história que teve no post de sábado, eu começo com o Tocqueville, que escreveu um livro sobre a democracia na América. Depois passo para o John Stuart Mill, que flexibilizou um pouco, e termino no Popper e tento colocar isso aqui no Brasil. Nós estamos hoje numa sociedade totalmente polarizada, do nós contra eles. Isso foi começado pelo que eu chamo de Ayatollah de Garanhuns, que é o atual presidente da República. Não vou citar o nome dele aqui porque eu não costumo falar palavrão em público. E foi mais uma vez potencializada pelo ex-presidente,
que muitos acham que é um campeão do liberalismo. Não é. Economicamente até fez alguma coisa, mas não é. Olha o currículo dele. Sim. E é isso que, esse é o ponto. Eu vou levar pau no fórum também. Não tem problema. Essa ideia do fórum é justamente isso. Eu faço parte. É a gente fazer essa. Eu escrevo um jornal em São Bento há 14 anos, em Timbó, em Santa Catarina, uns 5. Eu não jogo para a plateia. Eu não preciso disso, eu não vivo disso. Tá? E é isso que eu vou tentar colocar lá. Não, e é importante isso, até porque, como você comentou, né, essa questão dos inimigos, né? Será que todo mundo sabe quem são os nossos inimigos? Não. Quem é os inimigos? Não. Quem são os inimigos dos liberais, da direita, da esquerda, se é que tem essa separação, né? A gente acredita, eu pelo menos, e você compartilha com certeza, que a gente precisa ter uma sociedade livre. Livre mercado, livre iniciativa, esse tipo de coisa que a gente acredita. O espectro político pouco importa. Por isso que a gente convive bem dentro do Instituto, em vários espectros, anárquico ou menos. A gente acredita na liberdade. Mas como que a população pode enxergar quem são nossos inimigos? Veja, eu não estou falando do Brasil agora. Falando do mundo, dos países que eu conheço. E não falo isso com senso crítico, por favor. É natural que a maior parte das pessoas, em qualquer lugar do mundo, prefira viver a sua vida do dia a dia e não balança o barco. Tá? É a chamada zona de conforto. O problema é quando pessoas, e isso acontece de novo no mundo inteiro, que mal intencionadas, que utilizam, que manipulam esse sentimento que, escuta, deixa os caras lá, eu vou cuidar da minha vida, tá? De novo, não tem nada errado. No Brasil, e hoje não só no Brasil, você pode pegar a Alemanha, onde eu morei, tá uma polarização total, Estados Unidos nem se fala, Portugal, Espanha. Quando você começa a ter na Argentina tem um livro, não me lembro o nome do autor, que chama de Greta, quer dizer, eles abriram lá a população, metade para cá, metade para lá, e essa metade quer matar essa metade quer matar a outra metade. Mas isso é o retrato que nós estamos hoje, né? Sim. E no Brasil, isso foi consolidado na eleição de 2018, e quem avaliou isso muito bem, eu trouxe 2 livros aqui, esse aqui eu realmente recomendo ler, chama-se Biografia do Abismo, é do Felipe Nunes. O Felipe Nunes é um dos donos da Quest, que é um dos melhores institutos de pesquisa do Brasil, acertou na tampa a última eleição. E o coautor é o Thomas Traumann, que foi ministro da Dilma. Todo cara deve ter um defeito, né? Esse deve ser o dele. Mas ele é um cara de esquerda que pensa. O Felipe me parece mais para a esquerda. Eu não tenho problema em ser de esquerda ou de direita. Eu quero que as pessoas respeitem o direito das outras pessoas de pensarem. Esses 2 caras pensam. E eles mostraram nessa pesquisa, que foi feita já depois da eleição, que o Brasil tem um processo que eles chamaram de calcificação política, que não é só política. Você tem aqui um lado e aqui um outro lado, não só na sociedade, na família, no clube, em qualquer lugar. Eu tenho um exemplo claro, familiar, não vou entrar em detalhes, em que um lado é absolutamente apaixonado pelo Ayatollah e o outro é apaixonado pelo Messias. Então, quando a gente vai almoçar ou jantar, você tem que... Mas eu acho que isso aí é toda a família. Ontem eu estava também... E é o que eles colocam no Biografia do Abismo. Virou um Fla-Flu. Virou um Corinthians-Palmeiras. Eu não sou teu adversário, eu sou teu inimigo. E tudo que você falar, eu sou contra. Tá? Bom, nenhum país na história da humanidade foi para frente desse jeito. Tá? E
o paradoxo da tolerância do Pepper fala exatamente isso. As pessoas, nós como liberais defendemos isso, ele era um grande liberal, acreditamos que as pessoas, cada um tem direito de pensar e falar aquilo que ele acha que está certo, desde que não prejudique e não cerceie o direito do outro. É o princípio da liberdade que a gente tanto acredita. Tá? Né? E, de novo, aí no post que sai no domingo, eu comecei com o Tocqueville, que falou quando ele esteve nos Estados Unidos, o livro mais famoso dele chama Democracia na América, que os Estados Unidos, na época, os Estados Unidos começou com uma república, que era totalmente contra o que havia na Europa naquela época. Que a maioria que elegia o presidente da república poderia eventualmente tornar-se uma ditadura. Ditadura no sentido de impor a sua opinião sobre a minoria. E quem ganha a eleição, quer seja por 51%, por 60%, por 70%, tem os outros aqui que também têm os seus direitos. Então a preocupação dele foi de que, e ele elogiou tremendamente o processo americano, porque era muito melhor do que havia na Europa na época, de monarquias totalmente autoritárias, divinas. Tá? Então a posição dele era: cada um pode falar o que quiser. Bem, daí veio, uns 50 anos depois, o Stuart Mill, que disse: tá bom, desde que não prejudique o outro. Tem uma palavra, não me lembro, duas palavras em inglês, não me lembro como é que são, que é causar dano ao outro. Então já foi uma limitação do que o Tocqueville falou. E o Pepper, em 45, claro, depois da guerra, ele, como judeu, teve que fugir com todos os crimes que tanto Hitler quanto Stalin fizeram. Essa é uma coisa comum, pode ser que os mais novos não lembram, mas o Hitler e o Stalin fizeram um pacto para dividir a Polônia. Um matou do lado de cá, outro matou do lado de lá. Eles eram inimigos nada. Eles pensavam da mesma forma. Inclusive a Brasil Paralelo retratou isso muito bem naquele documentário Revolução do Comunismo. Né? Exato. O nazismo e o fascismo. Tem um livro espetacular da Madeleine Albright, que foi ministra, ela chama secretária de Estado dos Estados Unidos, ela mesma era europeia, República Tcheca na época, se não me engano, e judia. O título é Fascismo. O fascismo, leia-se, tinha o fascismo da Itália, o nazismo, o franquismo, etc. E o comunismo são não, são irmãos siameses. Exatamente. Os dois pregam a supressão da individualidade do indivíduo, da pessoa, do cidadão, em nome do Estado. Se você não é a favor, você vai ser eliminado. Os nazistas mataram judeus, ciganos, homossexuais, pessoal da Testemunhas de Jeová, tá? E o Stalin matou todo mundo. Ele não tinha se era amigo, inimigo, se era preto, se era branco. Bom, é a mesma coisa. Eu falo isso, levo o pau. Não, vamos estudar um pouco. Exatamente. E continuando na evolução, né, do Tocqueville, do Stuart Mill e daí do Pepper, que é o autor do Paradoxo, ele disse: não, peraí, não pode falar o que quer, tem que ter um limite. Tá bom, um bom limite é ter o controle do dano, mas mesmo aquele que aparentemente não está causando dano, se ele estiver pretendendo acabar com o sistema de liberdade, ele tem que ser controlado. Ele não disse no livro como fazer. Eu também não sei, mas concordo com a teoria dele. Que é a liberdade, na verdade. Sim. Todo mundo quer ter a liberdade, não importa o espectro. Eu acho que isso que acaba... não sei se é uma evolução, presumo que espero que seja, né? Com essa separação, essa polarização, que as coisas sejam organicamente suavizadas para que todo mundo volte à sua racionalidade e tente botar o foco na importância
na liberdade, no respeito. Hoje nós estamos vivendo no Brasil uma situação que 10 anos atrás era impensável. Mesmo no sentido da imposição, do que falar. Hoje a gente está tendo uma situação que a gente fica com medo, às vezes, até do que falar em público, né? Eu fui censurado numa palestra que eu fui fazer sem ganhar nada. Pelo contrário, paguei a gasolina para ir lá e hotel em Mafra, aqui em Santa Catarina. Não vou dar mais detalhes, quem estava lá sabe. Eu fiz uma palestra para um grupo de empresários e onde eu ia colocar 3 imagens geradas por inteligência artificial que eu fiz para usar nos meus posts. Uma delas, o assunto estavam lá basicamente empresários do setor moveleiro que estão afetados por essas tarifas dos Estados Unidos, e eu ia falar sobre uma experiência que aconteceu comigo em 1986. Eu trabalhava na Oxford naquela época, aqui de São Bento do Sul, Oxford Porcelanas, e os Estados Unidos fez uma investigação no Brasil pela seção 301, que vai começar agora no dia 3, mais uma vez, e bloqueou as exportações. São Bento, na época, devia ter uns, 50 e poucos mil habitantes. A Oxford, as indústrias moveleiras, a Budemeier, Têxtil, simplesmente pararam a exportação. Nós tínhamos, a Oxford tinha 100 containers parados. E está acontecendo de novo. É o que está repetindo agora, né? Exatamente. Só que agora, claro, com um componente ideológico, mas tudo bem, mas a situação é a mesma. Bom, aí fizemos uma reunião na associação, eu sou conselheiro da associação, já fui presidente, depois fizemos uma reunião no sindicato moveleiro, temos 7.000 pessoas entre Campo Alegre, São Bento e Rio Negrinho que trabalham no setor moveleiro, a metade está com risco de perder o emprego. E daí teve uma reunião eu ia dizer o nome, mas não quero dizer, em Mafra, que me convidaram, e eu usei 3 imagens criadas por inteligência artificial. A primeira era 3 patetas afundam o Brasil, que era a teoria uma caricatura dos 3 patetas, os 2 aqui e o de lá. A segunda era megalomania, que era o Ayatollah aqui com uma garrafa de cachaça, eu mando aqui. E a terceira era o Ayatollah com o Trump, quando ele disse, não, eu vou gritar 6. Aprenda a jogar truco primeiro. e conheça o adversário. Bom, e eu só ia mostrar essas 3 imagens. Eu não gosto de fazer uma palestra, uma apresentação com... coloca sua imagem, depois você vai falando. Eu também gosto disso. E mandei antes, claro, como vou fazer aqui no fórum. E quando cheguei lá, o executivo da Associação de São Bento disse, Mário, não dá para você apresentar as... Eu digo, como assim? Por quê? Não, porque o pessoal está preocupado com você, as consequências. Eu digo, cara, eu coloquei isso no LinkedIn. As 3 deram 60 mil visualizações. Eu digo, se alguém tem que se preocupar comigo, sou eu. Eu digo, não você. E muito menos um outro. Bom, aí eu pensei, sabe uma coisa, eu vou embora. Eu digo, não vou dar o gosto pro cara. Aí me deixaram falar. Foi o maior erro que o cara fez. Porque daí eu... E, cara, mas precisa ter um pouco de, usar uma expressão pesada, culhão para fazer. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Se nós não fizermos... O Martin Luther King dizia, não me preocupa o barulho dos maus, me preocupa o silêncio dos bons. Exatamente. E isso acaba fazendo com que nós, as pessoas de bem, tendem a querer ficar com medo de se expor ou falar alguma coisa. Isso eu acho que é pior ainda. Pior do que não deixar você falar, é fazer você pensar e não poder falar. Né? Essa foi a colocação que me fizeram lá. Nós estamos preocupados com você. Digo, eu não estou querendo que vocês se preocupem comigo. Eu me preocupo comigo. Mas a quantidade, depois... ficamos lá, teve um churrasco, até o churrasqueiro veio me cumprimentar, pois, mas finalmente alguém
bateu na mesa. Eu não bati na mesa, simplesmente falei o que eu penso. Mas ninguém tem coragem. Olha onde nós estamos. Eu não agredi ninguém, eu não ofendi ninguém, eu não usei palavrão. Eu simplesmente coloquei uma realidade, que as pessoas têm medo e que o cara que era o coordenador, uma autoridade a nível estadual, achou que eu não poderia falar porque estava preocupado comigo. Gente, isso é uma coisa da época medieval. E nós estamos aí e temos que, de forma concreta, encontrar caminhos, não tem um, para quebrar isso aí. Esse é o ponto que eu quero conversar. Que o paradoxo acaba falando exatamente isso, né? Escuta, você, sim, todos têm o direito de falar o que pensam. Lá no Tocqueville, daí o Mill diz, espera aí, mas eu não posso usar o meu direito de expressão para atacar você ou atacar uma instituição sem saber o que eu estou fazendo. E daí o Pepper diz, calma, essa liberdade, essa tolerância não pode ser dada a intolerantes que queiram acabar com a tolerância. E o que nós assistimos aqui no Brasil nesse momento, na centro-esquerda, na extrema esquerda e na extrema direita, é um querendo acabar com o outro. Eu não concordo com nenhum dos dois. Porque os dois são, no círculo, são aqui. Exatamente. São irmãos. E se é que eles querem se acabarem, né? Porque às vezes um depende Mas do é outro, claro né? que eles não querem se acabar. É óbvio que não querem. Você acha que um é o combustível do outro? É óbvio. Cara, política, de novo, a minha experiência é curta. Na prática, eu fui candidato uma vez, mas eu convivi com meu pai. Foi deputado, foi prefeito, foi deputado, foi senador. Você vê que ele ia um tempo, depois voltava para um negócio que ele não era muito... não compartilhava com a forma. Política é muito menos o que você propõe e muito mais o que eu posso atacar o meu inimigo. E isso não é no Brasil. No mundo. É no mundo. Não era assim. Eu me lembro, eu morei na Alemanha primeira vez em 89. Peraí, não. 79. Até porque eu era comunista e meu pai achou melhor eu me mandar para fora. Eu fui exilado. E eu mudei quando cheguei lá. Fui fazer estágio numa fábrica de porcelana no norte da Bavária, que chamava de Dreieckländer, a fronteira dos 3 países. Ficava a Alemanha Oriental, que na época era dividida, tinha um muro, a cerca, e a Tchecoslováquia na época, antes da divisão. E ficava assim, alguns quilômetros. A primeira vez que me levaram lá não tinha muro, tinha uma cerca. E a cerca era, sei lá, tinha 50 metros, e eu fui querer chegar mais perto. Para mim, a cerca era se tem um terreno, a cerca fica onde? No meio dos dois. Exatamente. Tá? Aí quando o cara, não, para. Para por quê? Pô, cerca, não, aqui já é território da Alemanha Oriental. Não, por que eles fizeram a cerca lá? Eu perguntei. Porque se o cara pular de lá para cá, eles podem atirar. Eu digo, mas espera aí. Essa cerca não foi feita, essa era a desculpa deles, para proteger que o Ocidente capitalista invadisse o Oriente comunista, por isso chamava Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. E alguma coisa aí não fecha. Mas daí fiquei longe, tá? E tinha casa-mata com metralhadora, tá? Um troço cachorro andando o tempo todo. Daí de repente eu olhei e os parafusos da cerca ficavam pro lado de cá. Digo, mas como é que eu faço uma cerca para me proteger se eu deixo os parafusos pro lado de fora? O parafuso tinha que estar do lado de lá. Eu digo, alguma coisa desse troço aí não está certo. Foi ali que você começou a acordar? Ali foi o meu processo de conversão. Ver na prática, nada como uma experiência na prática. Exatamente. Comunista. Depois eu tive, quando morei na Alemanha, conheci 10 pessoas, fui lá, poxa, unificada, é claro, mas fui numa cidade que chama Oberlungwitz, que era a capital de todo o sistema comunista para meia de mulher. Olha. Tinha 3 fábricas, cada uma com 2 mil funcionários, quase só mulher, que fazia meia de nylon para mulher.
Lá era assim, você faz isso, faço aquilo. E era um aniversário de um amigo meu, que eu conheci já, teve aqui em São Bento, inclusive. E daí eu digo, cara, escreve um jornal lá em São Bento, eu vou explicar para as pessoas, pega umas 4, 5 pessoas, eu queria conversar um pouco sobre como é que era a realidade. Aí ele levou o sogro dele, que era diretor de uma fábrica de parafusos, e um empregado. Tinha umas 4, 5 pessoas. Cara, é de não acreditar. Interessante que quando caiu o muro só tinha em Berlim, depois tiraram a cerca. Não conheço ninguém que foi daqui para lá. Veio todo mundo de lá para cá. Por isso que eles fizeram o muro. Então, mas voltando agora, passando para frente. Hoje a Alemanha, por exemplo, está numa polarização, eu não vou dizer tão grande como o Brasil, mas quase. Não tá, o mundo inteiro está isso, sim, né? Lá na Alemanha não está tão grande porque não tem um personagem como esse presidiário aí, mas tem um partido extrema direita, o AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, que é extremamente competente. Tem uma líder, uma mulher, ela é lésbica, casada, ela o nazismo não defendia machismo, blá, blá, blá. Bom, tinha um monte de gay, nada contra. E ela é lésbica, casada com uma mulher que é acho que do Ceilão. E ela é contra a imigração para a Alemanha. Pô, mas como é que ela foi casar com uma mulher do Ceilão? Então, mas ela é extremamente competente, fala muito bem, Alice Weidel é o nome dela. Mas ela cresceu por ineficiência dos outros, mas não tem essa polarização. Já se for para a França, ela tem uma polarização mais ou menos grande, mas como tem aqui no Brasil, olha, nesse momento, nos Estados Unidos não tem, porque o Trump está dominando o tema, não tem nenhum outro inimigo, mas aqui os dois, um precisa do outro. E quem que seriam esses nossos inimigos, né? Nós como liberais e a que a gente acredita nessa liberdade, quem que são os nossos inimigos, na sua opinião? Nós temos inimigos de fora e inimigos de dentro. Os inimigos de fora são os que, por ignorância, por oportunismo, por uma série de razões, defendem um modelo de esquerda no sentido de controle do Estado, da economia, tá? Que também é o da direita, diz passagem, mas aqui no Brasil não. Esse pessoal tem claramente, eu escrevi no meu artigo de ontem na Gazeta, meu post também, fiz uma avaliação da eleição na Bolívia, porque que os três, tem segundo turno como aqui, os três candidatos da direita, extrema e centro-direita, tiveram 71% dos votos. O partido Movimento ao Socialismo, MAS, que é do Evo Morales, teve 3%. Por quê? Porque eles dilapidaram o país. Bom, nós tivemos isso aqui também com uma cidadã, aquela que estabelecia a meta e dobrava a meta quando não chegava na meta, que causou a maior recessão de um país na história que não estivesse em guerra. Foi o Brasil. Essa anta, com todo respeito às antas, que eu acho um animal muito simpático, é presidente do Banco dos BRICS. Ela não sabe somar 1 mais 1. Tá? Essa é uma ameaça. E essa ameaça não é... Tem alguns ideológicos, ela é uma delas. Mas a maior parte é fisiológico. Eles querem roubar. Como fizeram. Fizeram no mensalão, fizeram no petrolão, fizeram agora no roubado dos velhinhos do INSS e vão fazer sempre como que é assim. O cidadão, o Ayatollah de Garanhuns, que é o presidente agora, o que ele é? Sindicalista. Eu não conheço deve ter, mas eu não conheço um sindicalista, tanto de empregado quanto de empregador, que não seja corrupto.
Nós temos no Brasil, agora eu vou levar um pau grande, não me interessa, um negócio chamado Sistema S, que é uma vergonha, que tira dinheiro do salário do empregado, com a promessa de fazer uma série de coisas, até faz. Mas a comissão que eles pegam no meio aqui é enorme. Eu não estou falando com uma pessoa física, mas esse dinheiro não tem controle. E os outros inimigos estão dentro da nossa casa, na nossa casa liberal, porque acham que para ganhar desse aqui tem que se aliar a esse aqui. Não é assim. Esse aqui é tão podre quanto esse aqui. Só que esse aqui teve muito mais tempo para se lambuzar no chiqueiro. Esse aqui teve só 4 anos. E já fez um monte também. Daí, você... Não sou nem daqui nem daqui. Você perguntou quem são os inimigos. Aqui estão os inimigos. O inimigo é um moleque que está lá nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil. Tirando emprego em São Bento do Sul. Tirando emprego de Joinville, aqui da Tupi. O que um incompetente daquele que mandou o pai tomar naquele lugar? Por escrito. Esse cara devia estar preso. Esses são os nossos inimigos. E isso é o que me deixou triste quando estive no último Fórum da Liberdade em Porto Alegre, que eu vi deputados, 2, o Van Hatten e o lá de Minas, famoso lá que fala muito bem. Nicolas. O cara é um show. Mas, cara, não é porque o cara de lá é ruim que eu vou defender o cara daqui que tá ruim. O erro daqui é igual ao erro daqui. Mas esse aqui roubou menos. Não me interessa. Roubou 1 centavo, 1 milhão, 1 bilhão, é a mesma coisa. É que nem virgindade e gravidez, não tem pela metade. Exatamente. Ou é ou não é. Ou tem ou não tem. Então, isso é o que me preocupa e isso que eu vou falar se você não me cancelar antes. Não, muito pelo contrário. A ideia é justamente a gente expor isso. Porque essa dicotomia, esses extremos, ou essa falsa percepção de tranquilidade dentro do nosso campo é falsa. Porque nós temos várias como pessoas, inclusive, a gente tem nós temos nossos defeitos, nós temos nossos defeitos como pessoa, nós temos nossos defeitos como empresário, nós temos nossos defeitos como família, como marido, e por que no campo, no espectro político, nós vamos ter nossos defeitos? A questão é onde que estão esses defeitos e se tem coisas boas, não importa onde, vamos colocar em prática as coisas boas, né? E essa é uma das grandes vantagens, a maior, eu diria, do liberalismo, quando você aceita o direito do outro falar o que pensa, que de repente você não está vendo o cara falando coisa, mas espera aí, o José falou comigo, cara, tinha razão, estou fazendo uma besteira aqui. Eu posso corrigir isso aqui. Que as castas não no sentido que o Milley usa, mas as tribos, o que nós temos hoje no mundo, mas principalmente no Brasil, são seitas ou tribos comandadas por um pseudo-líder que, se ele disser que isso aqui é preto, se disser que é vermelho, e se disser que é branco, é branco. É assim, e isso eu sinto no pau que eu levo nesse post que eu fiz no domingo. Eu levei pau dos dois lados, porque um diz que eu estava no outro e outros que eu estava no um. Eu não estou nenhum dos dois. Que é aí que está esse paradoxo da tolerância, mostra, talvez, é isso que eu acho que a gente está comentando aqui, que o inimigo nosso às vezes está nisso, essa intolerância. Esse é o principal problema, né? É o que esse livro do Abismo mostra. 48% da esquerda, da direita, e 48% da esquerda, nada do que o outro lado disser vale. Sobra 2%. Esses 2%, quanto é que foi a diferença na última eleição? No segundo turno? 2%. Por quê? Porque nós, sociais liberais, fomos pro lado de lá. Eu não. Mas também não fui pro lado de cá. Primeira vez na minha vida que eu votei em branco. E uma solução, embora seja difícil, mas tem um livro
espetacular. Pouca gente leu, porque realmente ele é pesado de ler, mas o título dele é importante. O diálogo possível. Precisa, né? E que deveria ser a ênfase da política, não deveria ser isso? A política não deveria ser esse diálogo? Você pode ter um adversário político, você não pode ter um inimigo político. Quando meu pai foi senador, 76 a 80, era na época do governo militar ainda, o presidente era o Geisel, e eu ia muitas vezes ao Senado escutar debates. Cara, era um negócio gostoso. Tinha uns caras lá, Petrônio Portela, Teutônio Vilela, Brossardo, Rio Grande do Sul, o presidente foi governador de São Paulo, Franco Montoro. Tinha uns caras que era Vossa Excelência, vá a merda, mas eu falava Vossa Excelência, entendeu? Então era aquela história. Mas tinha um debate ali, e no final todo mundo saía, ia tomar cachaça, um café, não sei o quê, cada um com o seu ponto de vista. E assim você vai construindo. Hoje não. Olha, como é que nós liberais podemos aceitar que um bando de deputados ocuparam a Câmara por 2 dias? O Van Hatten ficou colado lá na cadeira do presidente. Esse cara acabou para mim. É um ídolo do liberalismo. Aonde que esse cara aprendeu o liberalismo? Na União Soviética? O que é isso? Porque os caras também fazem. Então, meu vizinho é ladrão, eu vou roubar porque meu vizinho é ladrão? Que justificativa é essa? Então, nós temos que repensar o nosso modelo, nós como liberais, o que nós queremos. Nós somos minoria, infelizmente. E essa minoria, os outros tem uma minoria, mas eles fazem muito barulho, né? E a gente não faz barulho, esse que é o problema, né? Por exemplo, essa questão da dicotomia que nós estamos vivendo hoje. Hoje o mundo inteiro está assim, né? Estados Unidos contra a China. Né? Alguns países estão mais polarizados, mas aqui no Brasil, realmente, o Schumpeter, que é um filósofo alemão, tem uma teoria que não é necessariamente aplicada à política, que é a teoria pendular. Você solta um pêndulo, sai de um lado, ele vai para um extremo, de repente ele volta para outro extremo, até mais ou menos chegar no meio. Tá? Hoje nós estamos no mundo inteiro, fomos de um extremo, vamos pegar os Estados Unidos, fomos de um extremo para o outro. Lá é muito mais por questões identitárias, que tem aquela... Começou com GLS, agora já tem um alfabeto inteiro, mas não sei quanto. Nada contra. Eu não entendo nada dessas letras. Nada contra. Cada um goza onde quer. Para mim, não tem problema nenhum. Tá? Agora, não venha querer impor a tua opção para mim. Exatamente. E não venha me dizer, porque eu sou branco, que meu avô teve escravo. Não teve. Até meus bisavós vieram da Alemanha, vieram lá porque estavam morrendo de fome. Alemanha não. Na época nem tinha Alemanha. Estavam morrendo de fome. Então, hoje, você ser branco, hétero, e ainda se for classe média, você é bandido. Mas não sou. Não roubei de ninguém. Isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos para que o Trump, que estava aqui e veio o Trump. Com quem eu também não concordo de jeito nenhum. Eu fui não sei quantas vezes para os Estados Unidos. O americano, assim, principalmente do interior dos Estados Unidos, é um analfabeto geográfico. Se você perguntar para ele onde é que fica a Europa e a Lua, ele não sabe, nenhum dos dois. Eu vivi isso na prática lá na Inglaterra. É impressionante. A Europa até um pouco menos pior. Mas aquela história de ser capital do Brasil Buenos Aires, eu escutei. Sim, tá. O Reagan disse que o Brasil era... Como é que era? Eu estou bem aqui na Bolívia, uma coisa assim. É a cabeça deles, tá? Mas a polarização que tem hoje lá, isso já... Quando eu morava na Alemanha, eu tinha uma série de clientes nos Estados Unidos, viajava lá bastante, e de repente
nem, quer dizer, conhecido, não só assim por outras coisas, mas conhecido de mídia, né? E de repente eu vi, digo, gente, mas olha o que esse cara está falando. Ah, não, mas olha o lado de cá. Digo, tá bom, eu não concordo com o lado de cá. Nós estamos querendo ir para o lado de lá. Então, e isso aí agora está no mundo inteiro. Essa intolerância tá sendo bem nítida hoje em dia, está aparecendo demais, né? Essa questão da tolerância ou a intolerância, né? Trazendo um pouco aqui para nossos vizinhos, né? A Argentina. A Argentina, ela foi um país próspero, assim como a Venezuela também foi. Foi um país próspero e infelizmente foi dilapidada, destruído pela esquerda e acabou essa dicotomia entre eles que não podem. É a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje aqui. Não, né? Ela continua. Continua. Só que o Milei está fazendo uma mudança tão radical que... Pois é. Será que precisa chegar ao ponto que a Argentina chegou para que a população acorde, para a gente poder ter alguma coisa no centro e falar, pessoal, vamos ter que fazer a coisa certa, e coisa certa não tem meio certo. O que você acha sobre isso? Porque o Milei está sendo o mundo inteiro, a direita do liberalismo do mundo inteiro está sendo testado na prática ali, né? Eu sigo o Milei desde antes dele ser candidato. Eu gostei dele, embora eu ache ele um pouco radical em algumas colocações. Mas, primeiro, tem que tirar o chapéu porque o coisa está dando certo. Não tem na história econômica recente, dos últimos 100 anos, no mínimo. Corrigindo, eu falei que ele está colocando o liberalismo em prática. Não, é o anarcocapitalismo, né? Em prática. Não, ele ficou mais manso. Depois, só que lá, cara, foi a primeira vez para a Argentina em 1980, se não me engano, a trabalho. Visitar uma fábrica de porcelana lá. Trabalhava na Oxford na época. Cara, quando cheguei lá, eu fiquei com vergonha. Somente em Buenos Aires, comparado com Curitiba, com São Paulo, pelo amor de Deus, cara, era um outro planeta. Tá? Bom, daí fui para lá algumas vezes por ano, era o nosso maior mercado. E a coisa foi caindo. Vamos fazer uma metáfora, uma comparação aqui pesada. Se você tiver com uma doença muito grave, aconteceu aqui no Brasil, tinha um médium lá perto de Goiás, que a turma ia lá. Cara, você está desesperado, daí qualquer coisa. O Milei é um caso único, não vai acontecer aqui. Nós não estamos ainda tão fundo. Espero que a gente não afunde até lá. Mas lá... E mesmo chegar, nós não temos um Milei? Ou temos? Bom, lá também não tinha. A ocasião faz o ladrão. É isso também. Não é o que se você chegar com o discurso certo na hora certa, qual é o presidente que se elegeu no mundo dizendo eu vou cortar benefício, eu vou fazer isso, fazer aquilo, foi aquilo? Isso não existe. Depois da campanha, quando fui candidato, o prefeito Ronigrinho, do cidade do lado, me convidou a tomar um café. Pois, Mário, como é que você nunca foi político, nunca foi nada, como é que você teve 24% dos votos? Daí ele falou, não, você cometeu um erro. Eu digo, não. Você se elegeu, eu não. Eu poderia ter cometido um monte. Não, você só cometeu um. Você não usou a estratégia da caçamba. Caçamba é basculante, caminhão. Eu digo, cara, que diabo de estratégia é essa? Não, estratégia da caçamba, sim. Durante a campanha, você está lá na vila tal, o cara pede para asfaltar a rua. Joga em cima da caçamba. Aí você vai para uma outra reunião, o cara pede emprego para o sobrinho. Joga por cima da caçamba. E assim você vai. Quando você ganhou, você levanta a caçamba, joga fora e faz o que você quer. Isso que o político faz. O Milei não. O Milei disse o que ia fazer. Disse, vocês vão ficar 2 anos comendo pasto, depois eu vou arrumar a casa. Caiu a pobreza, a inflação praticamente acabou. Tem um outro problema lá, mas não dá para a gente conversar isso hoje, que aqui nós não estamos tão mal assim. Sim. Veja, o plano real, hoje de manhã na academia, eu vou todo dia na academia às 5 horas, eu assisti um podcast do Market Makers com o Gustavo Franco. Você é mais novo, eu vivi, nós tivemos 15 anos de inflação acima de 100%. Não tem no mundo, não teve isso.
Teve inflação de não sei quantos 1000% na Hungria, na Alemanha, mas nunca um país teve 15 anos de inflação, de hiperinflação. Até que mudou. Quem foi contra? Foi o único partido que foi contra o Plano Real. O Partido dos Trabalhadores que não trabalham, dos intelectuais que não pensam, dos estudantes que não estudam. Desde aquela época. Porque aquilo era o... Eles precisavam daquilo. Tá? Bom, aí nós tivemos a evolução. O primeiro governo do Ayatollah disse que foi bom porque o outro deixou plantado. No segundo ele já começou a enterrar, daí botou aquela anta, de novo com respeito à anta, que afundou o país. Daí veio o Temer em um ano e pouco, até que pegaram ele com aquela vergonha lá no porão do Palácio do Jaburu, com o açougueiro Petralho. Daí acabou o governo dele, mas mesmo assim a recuperação que ele conseguiu foi enorme. O governo do Bolsonaro teve uma parte boa, que foi a parte econômica, Paulo Guedes. Foi um desastre em todo o resto. Saúde foi um desastre, educação foi um desastre. Aquela ministra que falava com Deus trepada em pé de jabuticaba, de goiabeira, não sei o quê, que é senadora. Aquela mulher é mal da cabeça. O Ministério das Relações Exteriores era o... Como é que era o nome dele? Ernesto, não sei o quê. Aquele cara é louco. Ele diz que a Terra é plana. Então, e daí, graças a essa catástrofe que voltou esse camarada. E agora nós temos, não que se ele se reeleger, acho que não, mas vai ser o fim do mundo. Mas ainda não vamos chegar no fundo da Argentina para aparecer um Milei. Meu Deus, eu espero que não precise chegar, porque eu também. O Brasil, não desmerecendo a Argentina de maneira alguma, né? É um país fantástico, grande, tem uma economia pujante. Eles estão... todo mundo brinca aqui no Brasil que o Brasil e a Argentina são... Não, a gente respeita muito, pelo menos nós aí. Eu não sei quem foi que cunhou a frase. Tem 4 tipos de países: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, um que não tinha nada para dar certo e deu, que é o Japão, e um que tinha tudo para dar certo e não deu, que é a Argentina. São esses 4 países. Mas assim, o Brasil ele é muito amplo, tem uma economia muito diversa. Se a gente chegar num fundo do poço como chegou... Não chega. Não chega. Uma Venezuela, uma Argentina... Nós tivemos em 2013, daquelas manifestações totalmente espontâneas, de gente sair à rua. Eu tenho muitos amigos, os donos são conhecidos meus da Tramontina, eles adoraram, porque a turma batia na panela, daí a panela ficava ruim, tinha que comprar uma outra panela. Aquilo foi o fundo do poço que a cidade chega. Tá? Eu até me lembro, na época, meu filho mais velho estudava na França e me disse: pai, o que está acontecendo aí? O que vai acontecer? Eu digo: Dani, se eu soubesse isso... Pô, escreve um negócio. Foi aí que eu comecei a escrever em jornal e depois cheguei no LinkedIn. Mas naquele momento, realmente, nós estávamos indo para o fundo do poço. Porque aquela mulher era totalmente louca. Meu pai, na época, era presidente da SC Gás e ele mandou ela tomar naquele lugar uma reunião. Ela começou a gritar com ele, quem conheceu meu pai. A senhora vai a merda. Levantou e foi embora. Ela era totalmente fora da casinha. Nós não chegamos lá ainda. Mas se tiver uma reeleição aí... Não, nós vamos chegar... O Gustavo Franco estava comentando isso, essa entrevista que ele deu na semana passada. Saiu ontem no Market Makers. Não tem mais a estrutura jurídica, etc., que tinha na época, que permitiu ela fazer essa lambança, não tem mais hoje. Ela não manda mais no Banco Central, tem uma série de coisas. Agora, o que vai acontecer invariavelmente? Nós podemos discutir sexo, religião, futebol, filosofia, política, mas tem uma coisa que não dá para discutir, que é matemática. No máximo, no final de 2026 ou começo de 2027, pelas regras idiotas que esse cidadão fez no chamado arcabouço fiscal, acabam. Hoje são mais ou menos 5%
do orçamento, que são as chamadas verbas discricionárias, ou seja, que o governo pode decidir aonde vai colocar. No máximo, no começo de 27, acaba. Que era para 30, né? Tá? O Gustavo Franco disse que já vai acabar antes. O que é verba discricionária? Antes de 27. O que é verba discricionária? Pagar a conta de luz do Ministério da Fazenda. Pagar a limpeza do Palácio do Planalto. Acaba. Em casa que falta pão, todo mundo tem razão. Então, meu amigo, com ele ou sem ele, claro que eu prefiro sem ele, vai ter que se fazer alguma coisa. Vai ter que fazer alguma coisa, acordar, né? Vai ser o momento, talvez, será que não é o momento a gente encontrar esse meio termo nesse paradoxo da Exatamente. Da tolerância? Exatamente. Agora, para isso, nós temos que tirar o extremo daqui e o extremo daqui. Que são, segundo a bibliografia do Abismo, mais ou menos 15% de cada lado. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Esses extremos? E são barulhentos, hein? Qual é o cachorro que faz mais barulho? Um dog alemão ou um chihuahua? Chihuahua é um demônio. Eu não vou achar agora, mas se não é 15, é 17, alguma coisa assim. Os outros que estão aí no meio, os 70 que estão aí no meio, tá, vai. O nome dela é Marlise, né, que vai estar no fórum também. Ela deu. Marise Jones? Isso. Ela participou de um podcast esses dias espetacular, cara. Gostou muito dela. E ela disse: escuta, ideologia não existe preto e branco. Tá, tem alguns pretos, um branco, mas o resto é tudo 50 tons de cinza. Exatamente. Então nós temos que excluir esses dois extremos aqui e falar com o meio aqui. O que realmente faz, né? Realmente o que faz as mudanças, né? E nós estamos indo pro final aí, até em relação a respeito ao tempo, né? Até ao seu tempo, né? Como que nós, como indivíduos na sociedade, nós podemos agir para a gente superar esse paradoxo da tolerância? Qual é a sua sugestão para a gente começar com o que a gente tem hoje? Que vai ser esse o tema do fórum, né? O Brasil do agora, né? A gente fica esperando o Brasil do futuro. O que a gente consegue fazer hoje com o que a gente tem na mão, lá na nossa casa, na nossa empresa, na nossa comunidade, nosso condomínio, para a gente começar a superar esse paradoxo da tolerância? Primeiro, deixa eu pegar uma carona numa coisa que você falou, e com quem passou mais tempo fora do Brasil do que aqui, acho que eu tenho autoridade para falar. Já me perguntaram diversas vezes onde é que você moraria. Digo, aqui. Tá, o Brasil, com todos os problemas, é muito melhor do que todos os países que eu conheço. E não é porque eu sou bairrista. Então, não é que a casa está acabando. Não tem, eu como indivíduo, você como indivíduo, não podemos fazer muita coisa. Agora, nós podemos, cada um de nós, fazer um pouco, e isso que o Instituto da Liderança e Liberdade faz, é isso que eu faço escrevendo. Eu não ganho para escrever. Claro que, através disso, eu acabei engendrando negócios, tá? É orgânico, é normal. É óbvio. Mas se eu avaliar o tempo que eu invisto lendo, escrevendo, comentando, se for para monetizar, isso não vale a pena. Eu não faço para monetizar. Também, se der dinheiro, tudo bem. Tá? Como liberais nós somos, né? Tudo é bem-vindo, né? É óbvio. Tá? Mas é um trabalho de formiguinha. E acho que isso que é importante a gente deixar claro para o pessoal que está nos assistindo e para quem vai estar no nosso fórum também, né? Que esse trabalho de formiguinha, ele é importante, né? Sem ele não existe. A gente precisa... mas eu não sei, não vai dar certo, eu sou muito pequeno, Sabe aquela história de um incêndio numa floresta, e estava um gavião e uma andorinha, e a andorinha resolveu pegar um
foi no lago que tinha do lado, pegou um pouco de água e foi lá jogando na floresta. Fez umas 4, 5 vezes, eu vi, pô, você não vai acabar com o incêndio, estou fazendo a minha parte. Você está sentado aí sem fazer nada. Exatamente. É isso. É isso. Um não vai mudar? Não. 2 não vão mudar? Não. 1.000, 2.000, 5.000, vão mudar. Quem mudou, quem acabou com a palhaçada, a vergonha que era o governo da Wanda era um dos cognomes dela. Essa mulher é bandida, ela roubou banco, ela matou gente e foi presidente da República. Foram as pessoas que foram para a rua. Sem coordenação nenhuma. Ninguém mandou elas ir para a rua, ninguém mandou elas pegar a panela e bater. Formou massa crítica. E nós precisamos disso de novo. Fazer o já, né? Com o que nós temos em mãos, né? Até você deu esse exemplo da andorinha, eu me lembrei de um outro. Eu não vou me lembrar certo, porque eu não sou muito bom de lembrar da figura, né? Mas tem uma história não sei se é do mar, alguém que estava salvando conchinhas, uma criança salvando peixinho, sei lá o que era. E quando a onda estava afastando, né? Mas você não vai resolver o problema das conchas ou não, mas para aquela ali eu fiz a diferença. E é isso que a gente precisa, talvez, né? Nesse centro, né? Vou dar um exemplo aqui, teoricamente não tem nada a ver, mas como uma das formas que eu vi algumas ações que eu fazia e faço. Eu dei aula 4 anos, 2 anos no segundo grau, no último ano, e depois 2 anos na faculdade, na Univille, lá em São Bento. Na época chamava Fuji ainda. Uhum. E fazia por filantropia, porque... E quando fui candidato a prefeito, eu fui numa empresa, um amigo meu organizou uma visita lá, e quando eu cheguei, é uma empresa maior, tem sucursal, somente tem uma sucursal, o cara chegou, mas você veio falar de política aqui, pode ir parando. Eu digo, cara, eu nem comecei a falar. Eu tentei argumentar, o cara disse, Mar, para, você não entendeu. Você não lembra de mim? Eu digo, cara, não lembro. Aí já foi um erro de, puta, como não? Cara, você é meu irmão, mas eu não sabia fazer, não sabia, agora eu sei. Mas gente... Tá. Daí eles, cara, você não lembra que você fez uma palestra, o cara disse o dia. Eu ia 3, 4 vezes por ano fazer palestras pro bono lá na faculdade. Você fez uma palestra nesse dia e uma coisa que você falou mudou minha vida, por isso eu tô aqui. Aqui você não precisa pedir voto para ninguém. Todo mundo vai votar em você. Vai fazer campanha em outro lugar. Ou seja, você fez a diferença na vida daquela pessoa. E é isso que a gente precisa fazer. Isso. Exatamente. E esse foi um fato marcante. Teve outros, mas esse foi o cara disse, cara, você vai embora aqui, você tem aqui não sei quantos funcionários. Todos. E a família inteira vai votar em você. Que legal, né? É isso que... Isso foi... Eu não me lembro quando mas essa palestra deve ter sido, sei lá, 15 anos atrás. Que legal. Porra, o cara lembrava. Então... a gente vive, e isso é importante, né? E eu acho que está correlacionado com esse paradoxo da tolerância, né? De tentar encontrar esse meio, evitar esses extremos, né? Eu passei por uma situação, só para esclarecer e contribuir, que como é importante a gente fazer as coisas sem pensar nada no que vai acontecer. Certa vez, eu já tive meus altos e baixos, e eu estava no meu vale, em algum momento, estava na porta de um restaurante atendendo para vender uns imóveis, e até era confundido com manobrista, recebia às vezes até chave aqui em Joinville, uns anos atrás, muitos anos atrás. E aí uma pessoa foi lá, eu não reconheci ele, né? Ele atendeu, cumprimentou, na segunda-feira ele deu um jeito e conseguiu, porque o meu celular é o mesmo desde Guaraná com rolha. Ele me ligou e falou, cara, pelo amor de Deus, cara, me vê o que está acontecendo contigo, porque tu me ajudou lá, nem me lembrava o que eu tinha feito, e para ele, e para ver como o bem volta para a gente. E é importante esse paradoxo, e é importante a gente fazer essa formiguinha. Meu saudoso pai chamava isso de contabilidade da vida. Ele disse, não faça nada pensando em nenhum ganho de curto, médio, nem de longo prazo. Pode ser que uma coisa que se faça de bem para uma pessoa,
volte através de outra que não tem nada a ver. Nesse caso, voltou da mesma. E essa é o que eu faço através do LinkedIn. Eu consegui ampliar isso, já teve uma série de depoimentos assim, realmente me deixaram muito, muito felizes, muito emocionados até. Que para mim era uma coisa óbvia, o cara fez toda a diferença. É verdade. E não me custou nada. Que é isso que a gente precisa, essa tolerância, né? Exatamente. Legal. Ismar, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Pode passar as tuas redes aí, o pessoal te achar. Alguma coisa vai para o Instagram, mas é que como eu escrevo textos um pouco mais longos, mais de 2.000 caracteres, vai para o LinkedIn, Ismar Becker. Hoje eu posto terça, quarta, quinta, sábado, domingo, excepcionalmente aí um outro, às vezes mais de um outro dia quando tem algum tema, mas eu comecei há uns 3 anos, fiquei quase 3 anos, mais de 3 anos escrevendo todo dia, e agora vou consolidar isso e colocar isso num livro. Legal, bacana. E deixando registrado aqui para todos, ao vivo não, né, que está sendo gravado, que eu pretendo e vou fazer, começar a escrever no LinkedIn, não sei o que, não sei sobre o que, e o dia que você vê esse post lá, como é que vai acontecer, a culpa é sua, tá? A culpa é sua porque foi na tua inspiração, dessa tua disciplina de escrever todo dia, que me motivou a acessar. Inclusive foi mais ou menos dessa forma que a gente se conheceu, não premeditado, mas lá em Porto Alegre. E aconteceu, eu falei, mas é o Ismar Becker, e eu já estava pensando em te chamar e mandar uma mensagem no LinkedIn, fazia uns 3 meses, mais ou menos. E de repente você sentou na minha frente lá em Porto Alegre, e aí eu pensei, não é, pensei que não é. E aí a gente se encontrou num outro momento lá, fui lá e te perguntei. Isso. Então, se eu escrever, a hora que eu começar a escrever no LinkedIn, que eu estou arrumando coragem, essa sementinha foi por sua culpa. Tem uma brasileira que mora nos Estados Unidos, Márcia é o nome dela. Não vou dar o sobrenome, porque pode ser que ela não acho que não vai ter problema, mas não. E ela começou a comentar uns posts meus, eu digo, por que você não escreve? Mas eu não digo. Começa. Tá? E ela fez um post e digo, mas eu não tenho, digo, fala o que você pensa. Não se preocupa, eu falo para você, não falo para os outros. Eu falo para mim, não falo para os outros. Escrevo para mim, não para os outros. E ela fez um post sensacional, cara. E eu fiz um comentário, eu estava vendo hoje de manhã. O comentário meu deu 11.000 visualizações. Que legal. Hoje ela está, isso faz 3, 4 semanas. Ela está vibrando. Cara, eu não fiz nada, você simplesmente está falando o que você pensa. Que legal. Bacana. Ismar, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E estamos todos ansiosos aí pro fórum. No dia 12. Com certeza. Não vai ter gente. Vai ter uns insatisfeitos e outros satisfeitos. Não tem problema. Essa é a ideia. A gente precisa encontrar esse meio e sair dessas extremos, desse paradoxo da tolerância. A gente precisa encontrar essa equalização, né? Que não é fácil. Não é fácil. O próprio Pepe dizia isso, olha. Como estabelecer esse. Mas estamos lá. Mas vamos atrás, vamos conseguir. Valeu. E todos vocês ficam à vontade de nos seguir nas nossas redes sociais, conforme eu já comentei no início. E sejam todos muito bem-vindos nos nossos eventos abertos em setembro e abril, que são as mesmas épocas que nós abrimos os processos seletivos para novas formações, para novos ingressos no Instituto. Tá bom? Muito obrigado a todos.